Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast. Toda quarta-feira nós estamos aqui nessa mesa abençoada e toda semana a gente escolhe um tema para a gente ir fundo juntos aqui, pensar a partir da cosmovisão bíblica, o que o cristianismo diz sobre esse tema, quais são as respostas que a palavra de Deus traz a essa temática. E hoje nós vamos falar sobre trabalho. Se você sair desse vídeo significa que você não gosta de trabalhar, tô brincando. Mas pode ser também, né? Mas vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Eu tenho certeza que aquilo que a gente vai discorrer aqui juntos pode transformar a sua cosmovisão e dar muito mais sentido a algo que tem tanto tempo, né, do nosso dia, da nossa vida, algo tão importante na própria Bíblia, e você vai ver o que o Senhor fala sobre isso, beleza? Então, antes da gente começar o nosso episódio, deixa eu só te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal. Quando a gente pega as estatísticas, tem uma galera que assiste com frequência, semanalmente, e não é inscrito. Então para um pouquinho aí, se inscreve. Você vai estar ajudando a gente a tornar isso aqui ainda mais relevante e a gente poder trazer conteúdo de qualidade que tem um objetivo no final: deixar você mais parecido com Jesus. Beleza? Vamos embora então para o podcast de hoje. Rodrigo Pacheco. Prazer estar aqui, Douglas. Efeito Prisma. Obrigado. É isso aí. A gente que agradece, cara. É uma honra enorme estar aqui. Pô, Quantos legal. vídeos eu já assisti nessa mesa aqui que me abençoaram. Eu tô me sentindo o máximo aqui. Que legal. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado por esse tempo. E te veio para falar de trabalho, né? Isso. E interessante que quando a gente lê a Bíblia ali, os primeiros capítulos, pode nos passar uma impressão de que trabalho é a punição de Deus porque o homem e a mulher pecaram, né? Tipo assim, comeram, agora vão ter que trabalhar, né? É isso, trabalho é algo amaldiçoado? Agora vão ter que suar. Esse que é a punição. Agora vocês vão ter que suar. Interessante. O trabalho, ele não é uma consequência da queda. O trabalho, ele existia antes da queda. Inclusive, Deus trabalha o tempo todo. Jesus mesmo fala, né? Meu pai ainda trabalha. Ele descansa no sétimo dia e coloca o homem na criação para continuar esse trabalho, né? Eu gosto até de pensar, quando a gente vai pensar no conceito de cultura, que natureza é o que Deus fez. Okay. E cultura é o que ele fala para o homem continuar fazendo, né? Então a gente é chamado a trabalhar. O que acontece é que o ser humano, na queda, ele rompe o relacionamento dele não só com Deus, mas também com o outro, consigo mesmo e com a criação. E agora, a terra que antes dava o fruto de forma fácil, agora existe uma espécie de resistência da realidade contra o homem, né? A gente tá nessa distância, nesse exílio existencial. E agora o nosso trabalho se torna cansativo, né? O cansaço é uma consequência do trabalho, não o trabalho. Muita gente pensa que o trabalho é uma consequência do pecado, né? Eu acho que isso tem muito a ver também, porque a gente sente os efeitos do pecado no trabalho, né? A gente fica cansado. Como assim? A gente fica cansado, majoritariamente. Estressado. A gente acha que o nosso trabalho não faz sentido. Tem uma correlação da sua vida, do seu sustento, até o instinto de sobrevivência, do tipo, se eu não fizer isso, eu não vivo. Aí você casa, tem filhos, e aí o negócio fica mais sério. Tem um lance de um sentimento de injustiça, talvez, de você perceber que o sistema é bem desigual, que é difícil. Se você nasce numa família com menos condição, não tem muita oportunidade, você ascender socialmente, ter essas mudanças. Mas a Bíblia conta uma história diferente sobre o trabalho, né? E a narrativa de Gênesis 1 e 2 é muito importante pra gente pensar nisso, porque Gênesis 1 e 2 trata sobre as normas existenciais, né? Como Deus está organizando o universo, o cosmos, a realidade para ser feito. E a gente fala um pouco disso no curso que o Prisma lançou sobre fé e trabalho. Um dos módulos é só sobre a teologia bíblica do trabalho. Ok. Mas tem um lance muito legal que pouca gente percebe, que Deus é o primeiro a trabalhar. E isso não é só uma inferência, isso está muito claro no texto. Quando a gente fala... Claro, tem muitos insights, assim, que o texto de Gênesis 1 e 2 traz. É tipo assim, você não para nunca de estudar isso, né? Mas tem alguns insights muito legais. Por exemplo,
Quando a gente pensa terra sem forma e vazia, quando eu era criança, eu imaginava que era como se o planeta Terra fosse uma moeba cinza flutuando no espaço, assim. Entendi. E aí Deus vai lá. Mas isso não faz sentido dentro do imaginário dos primeiros leitores desse texto. Okay. Na verdade, essa expressão, ela tem a ver com algo que não tem propósito. Okay. Então, essa expressão no hebraico é algo que não tem função, que não está ordenado. Não foi colocada intencionalidade ali, né? Isso, não tem design, né? Exato. Então, não está necessariamente falando da forma física, né? Do tipo, ou da consistência quando você encosta e aí parece que algo… Na verdade, é sobre aquilo não ter propósito, tá desordenado, que é um pouco da ideia de desordem. E aí, quando Deus cria o mundo, aí tá lá a narrativa dos 7 dias e tal, a avaliação final dele é que aquilo que ele criou era bom. Ok. Então, ele cada dia faz essa avaliação e no final ele faz aquele… Olhando lá, ele olha, como que tá agora isso que eu fiz? Não, isso é muito bom. E esse bom significa algo que cumpre o seu propósito. Ok. Então, a própria ideia do jardim é isso, né? Qual que é a diferença? Existe o Éden e tem um jardim no Éden, segundo a narrativa. Qual que é a diferença do jardim para todo o resto da criação? É o nível de ordem que Deus está colocando na estrutura, né? Uma floresta não é um jardim. Isso. Aí Deus cria um jardim e ele manda o homem cultivar e guardar o jardim. Significa progredir aquela ordem que ele está estabelecendo. Então é como se Deus fosse o primeiro a demonstrar aquilo que ele quer fazer com a realidade, que é criar uma ordem plena, perfeita para aquilo, né? Então, é muito legal pensar que Deus foi o primeiro que trabalhou. E aí, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, como um co-criador. Interessante. Então, ele já dá as próprias responsabilidades pro homem, já fica super óbvio ali, né? De dar nome aos animais, de cultivar e guardar o jardim, dominar sobre a terra. Então, é como se Deus tivesse ali estruturado um pequeno cosmos ordenado e dito pro homem, agora é a sua vez de continuar fazendo isso progredir, continuar trabalhando, né? Para que isso aconteça. E enche a terra, né? A impressão que dá é espalhe esse jardim por toda a terra, né? Que esse jardim vá se espalhando pela terra. E é interessante a gente pensar que… Eu já vi, se eu não me engano, o Tim Keller falando que é uma das únicas narrativas aonde, quando você pega as narrativas de deuses, né? E da criação, como é que outras culturas falaram da criação, se eu não me engano, é a única que fala de um Deus que cria trabalhando, né? Que ele vai trabalhar para fazer, ele poderia falar um negócio explodir, tal, mas ele se envolve, ele trabalha fazendo aquilo, né? E isso diz muito sobre o que é a nossa função, né? A continuação disso. E uma outra coisa que me intriga ali é o fato de muitas das coisas na Bíblia e da criação tem equilíbrio, né? Há um equilíbrio ali, assim. E equilíbrio você diz sobre, né? Tem um pouco aqui, um pouco desse lado e é equilibrado. Agora, o trabalho não é equilibrado, né? Porque ele manda se trabalhar 6 dias e descansar 1, né? Ele é como se ele dissesse assim, vocês nasceram para trabalhar, né? E vocês podem agora nesse dia se deleitar e se preparar para continuar trabalhando. E porque não era algo amaldiçoado, algo terrível, era na verdade até algo prazeroso, né? Trabalhar e continuar co-criando com ele, né? Existe essa relação do descanso até é muito interessante, né? Porque a gente sempre olha para o descanso como algo que vem depois do trabalho, né? E a gente associa o trabalho ao cansaço, do lado de cada queda, né? Sim. É verdade. Só que o descanso, ele tá antes da queda, antes do cansaço. Nasce no descanso. Você pensa assim, cara, descanso. Parar o cansaço, né? É recarregar, é ir contra o cansaço. Só que a gente vê no 7º dia da criação que Deus descansou. Ok. E isso é muito interessante, porque Deus descansa não para recarregar as energias. O descanso dele é outra coisa, né? A nossa relação é desfrutar daquilo que ele criou, né? Do que ele trabalhou, né? O descanso é olhar e falar, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu acho que o descanso ele tem esse papel até mesmo de nos ajudar a reconhecer a nossa finitude. Se a gente não tem esse 7º dia para descansar, essa pausa, né, esse sábado e domingo, seja como for a nossa rotina de trabalho, a nossa escala, essa pausa que nos lembra, né? Nós não somos
trabalhadores autônomos nessa criação. Uau. A gente está continuando o trabalho de Deus. É igual os ramos ali na árvore, na videira verdadeira, que recebem dessa seiva. Essa seiva, ela não nasce em nós mesmos, ela nasce de Jesus. Então a gente trabalha com ele. O descanso é uma espécie de rendição, de falar, eu não trabalho sozinho, né? E se eu parar de trabalhar, o mundo não vai acabar. E mostra um pouco do caráter de Deus, da própria celebração das coisas, né? Porque quando o sábado é instituído, depois lá na lei de Moisés, o fato de Deus ter descansado no 7º dia é a justificativa da argumentação ali para que eles guardem o sábado. Só que eles entendem a coisa de uma maneira um pouco diferente ali, né? Só que isso fica muito claro com Jesus, quando ele fala que o sábado foi feito para o homem. Sim. Então, de certa forma, é para você curtir o fato de você ter aquilo que você trabalhou por, né? Você olhar para aquilo ordenado, ter um tempo de celebração, de aproveitamento, de descanso. E pensando nessa coisa da ordem que a gente falou, a gente se preocupa muito com várias questões de Gênesis 1 e 2, das regras que Deus criou para a humanidade, né? Isso é bem interessante. Então a gente tem preocupações super lícitas com entender o que Deus criou e como que isso é importante para a vida da igreja, a vida cristã. Mas às vezes a gente passa desapercebido pelas questões relacionadas aos nossos ritmos, né? E rotinas. Então pensar que Deus inventou o tempo, ele colocou os astros para reger os horários, os tempos, os dias, as estações. E isso mostra pra gente que ele quer que a gente viva em um tipo de cadência. Então, mesmo que não seja equilibrado, tem um ritmo a seguir, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falando assim, eu tirei um ano sabático. Aí você fala assim, faz quanto tempo que você tá trabalhando? Não, faz 35 anos que eu trabalho e eu tirei o ano sabático. Aí você pensa, não tá proporcional ao que era pra ser. Tanto que depois, no exílio babilônico, Deus cobra o povo do descanso deles. Da terra. E cobra do descanso da terra. Então é como se Deus dissesse assim, tem uma lógica para essa realidade funcionar. E eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês façam as coisas acontecerem comigo, mas tem um jeito de fazer, tem um ritmo, tem uma cadência que você precisa viver. E aí todos os problemas que a gente vai vendo no decorrer tem a ver com a gente estar interpretando isso de alguma forma errada, né? É interessante que existe essa linguagem na Bíblia da mordomia, né? A gente é feito imagem de Deus. Nós não somos imagens de nós mesmos. A gente não tá aqui refletindo a nós mesmos. Um espelho que coloca na frente de outro espelho vira um vácuo infinito, né? A gente reflete a Deus. Ali na parábola dos talentos, acho que a gente vai tocar nesse assunto de novo nessa conversa. A gente vê que os servos recebem talentos que não são deles. Exato. Né? O dinheiro não é deles para eles fazerem o que quiser. De volta eles têm que devolver, né? Então existe essa dinâmica da mordomia, de eu devolver para Deus aquilo que eu tô fazendo. Eu trabalho junto com Ele, né? Nós somos co-criadores nessa criação, nós somos parceiros dele na criação. E essa dinâmica dos ritmos é o que constantemente vai nos lembrar. Constantemente vai nos lembrar. O que faz a gente cair no desespero, né? Seja em um lado ou no outro, né? Seja no desespero de não trabalhar, e da preguiça ou da sensação de impotência, ou do cara que é workaholic, que trabalha enquanto eles dormem. Esses dois extremos são uma perspectiva que não consegue se perceber como colaborador de Deus. Que tá se vendo sozinho no espaço. E tem que se virar sozinho, né? Não é assim, Deus instituiu os ritmos, né? Pra gente Muito seguir. bom. Agora, como é que vocês têm visto isso? Porque, assim, esse tópico trabalho sempre foi importantíssimo, né, para a vida do ser humano, né? Então, esse tópico trabalho, eu creio que esse tópico trabalho e o tópico casamento sempre foram big deals, né? Foi muito importante sempre pra gente, assim, né? E com quem eu vou casar e qual é a minha profissão, sempre foram escolhas muito grandes, né? A gente sempre pega uma criança e pergunta, né? E o que você vai ser quando crescer? E agora, com a geração Z e Alpha, sim, esse tópico trabalho tá bem confuso, né? Na minha análise, né? Porque realmente parece que tá todo mundo morando nos dois extremos. Né? E a gente não tá chegando nesse lugar aqui saudável, né? Que é o extremo da reclamação de muitos empregadores, de tipo assim, cara, não consigo contratar, porque os caras não trabalham. Os caras não querem vir, os caras do nada pedem demissão, os caras, na primeira intercorrência que tem, eles vão embora e tal. E não, parece que nem tem uma ambição, por exemplo. Né? Não sei se viralizou uma entrevista de um cara que perguntou assim, quando você tem? 18 anos. Se você ganhar, eu ganho um salário mínimo. Aí, tá bom.
Eu vi tá ótimo, não quero mais. Era um vozeirão assim do cara. E tá tudo bem e tal. Né? Se esse cara fosse locutor, ele ia enriquecer, né? Como é que é? Se esse cara fosse locutor, ele ia enriquecer. Ele ia achar uma parada legal ali. Isso aí. Mas aí, num outro aspecto, você tem a galera, né, disso daí. Tipo assim, não, cara, trabalho 14 horas por dia e tal, e eu não paro. E, né, eu quero ser milionário até os 22 anos. Por que você acha que a gente foi para esses dois extremos como sociedade, assim, e dois extremos adoecedores? Isso daí a gente tá falando de um problema já na ponta do problema lá de trás, que é o do pecado, né? Ok. Então a gente falou de criação, mas isso não é o cenário que a gente tá vivendo. Gênesis 1 e 2, né? A gente tem que chegar no 3, né? E o pecado trouxe consequências pro trabalho. Isso fica também super explícito na narrativa ali, né? Claro que o trabalho de Adão, naquele momento, tá bem relacionado à terra, né? A cultivar a terra e cuidar. E tem meio que um jogo de palavras no poema ali, nesses primeiros textos, que é como se Adão, que é Adão, tivesse em guerra com a terra, que é Adamá. E eles brigam entre si. E agora Deus fala para Adão como resposta que é de Adamá que vai vir o sustento. Uau. Então a ideia antes tinha a ver com sustento, mas em muito mais abundância, não tinha a ver com necessidades básicas, né? Então da mesma forma que para a mulher tá relacionado à procriação e à dor, para o homem está relacionado a esse esforço. É como se agora o homem e a terra tivessem um problema para resolver entre si. E aí o pecado vai gerando muitas distorções. Então é como se essas duas coisas que você pontuou desses extremos já são as reverberações nos anos 2020, Exato. né? Do que a gente sabe que é possível se relacionar de maneira equivocada com o trabalho. Mas ao mesmo tempo, mesmo que se você se relacione de maneira boa, ainda você vai sentir os efeitos do ainda não, da redenção completa, né? Das coisas não terem sido consumadas ainda no plano de Deus para a humanidade. Muito bom. Eu, assim, acho que é uma questão, pensando aí na nova geração. Na problemática. Eu acho que ela é cheia de facetas, né? Mas eu vejo que existe um aspecto hoje que eu não sei. Eu tendo a fazer uma análise que volta para a questão do digital, sabe? Okay. Eu acho que a gente é muito... Essa fluidez, eu acho que a gente poderia comparar a nossa vida com o feed do Instagram. Que a gente rola desse jeito. E é tudo muito rápido, é tudo muito fugaz, assim. E aí você vai perdendo aos poucos os ritmos, os rituais. Tem um livro que eu gosto muito, 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 que é o Desaparecimento dos Rituais, do Bill Churran. Okay. O mesmo que escreveu Sociedade do Cansaço, né? Que, inclusive, é um outro livro fantástico para entender a dinâmica de trabalho atualmente, né? Ele faz uma exegese cultural ali que é uma coisa assustadora, né? E nesse livro, Desaparecimento dos Rituais, que ele desenvolve outras ideias, ele vai mostrar como que hoje a gente tem essa perda dos rituais. O que são os rituais? Os rituais são tudo aquilo que estabiliza a vida. Entendeu? Então, por exemplo, um almoço com a família, tudo isso estabiliza a vida, né? Tem que levar meu filho na escola, estabiliza a vida. São ritmos marcados, né? E ele chama isso de coisas. Sim. Coisas não necessariamente porque são materiais, mas porque são fixas no tempo. Muito bom. E essas coisas fixas no tempo nos ajudam a ter uma noção temporal. Então eu sei muito bem onde eu estou no tempo. E aí o que nós temos hoje é o que ele chama de não coisa. O que é a não coisa? É a coisa que é marcada pela velocidade, pela impermanência. Então o celular hoje, o digital, ele molda a forma como a gente enxerga a realidade. A gente não tem mais esses rituais que a gente fala assim, não, cara, eu estou aqui morando na minha casa, com minha família, eu tenho um café da manhã aqui. Não, eu já acordo e vou pro celular, né? Não, eu tenho minha rotina no trabalho, mas também no trabalho eu tô ali o tempo inteiro sendo bombardeado de informações. E isso tudo faz a gente se perder no espaço, né? É como se fosse aquele filme Gravidade, que tem a Sandra Bullock lá voando no espaço. Você vai perdendo a referência das coisas, Você perde um referencial, você não consegue segurar em nada, né? E é engraçado que parecia, de certa maneira, que seria melhor, né? Porque, dois exemplos, né? Primeiro, dos meus filhos, né? Quando eles estão com as atividades bem marcadas, rotina, né?
eles se sentem melhor, apesar de certas coisas serem obrigatórias. Uhum. Então, você tem aula disso, aula disso, aula disso. Tal. Quando tem uma tarde que, tipo assim, não, o que você quer fazer? Gera uma angústia neles, Não, de tipo assim, exatamente. porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E outro exemplo era de tipo assim, hoje à noite, 9 horas, tem lá tela quente, vai passar tal filme. Aí A você gente sentava não e tem assistia. mais isso, cara. Aí agora existe uma angústia de tipo assim, escolhe. E cara, quando você vê, você tá 40 minutos, porque tem tantas opções, que te gera essa angústia de tipo, meu Deus, parece que se eu ver isso eu tô perdendo isso, parece que se eu ver isso, mas eu perdi aquilo, mas podia ser aquilo. E parecia que ia ser melhor, né? Exatamente. Mas a falta de coisa, né, de aonde se apegar e de rotina, tá nos atrapalhando muito, né? Eu acho que esse problema é um problema temporal. Eu acho que eu vejo que, por mais que seja um aspecto multifatorial, Sim, é um lógico. problema que envolve, pensando na nossa geração, né, na nova geração, é um problema que lida diretamente com como se relacionam com o tempo. Com o tempo. Porque Tá. a gente não consegue se enxergar no lugar. A gente tá ou desesperado porque o tempo tá correndo, ou porque a gente tá desesperado, e aí a gente não faz nada, ou a gente tá desesperado porque o tempo tá correndo e a gente vai lá e tem que construir o primeiro milhão antes dos 30, né? E a gente desaprendeu justamente a encontrar o maná do dia, Uau. né? O maná do dia Faz de hoje, sentido. cara. E acho que isso é Pão uma nosso coisa de muito... cada dia nos dá hoje. Isso é uma coisa muito doida, porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje vai ser dado uma porção para hoje, que não vai ser dada... Não é o estoque. ela não é para amanhã. Não é o Eu não estoque posso desse estocar. mês me dá hoje. Exatamente. E aí, a tentativa é o quê? É o tolo lá da parábola de Jesus, que vai lá e já tem um dinheiro Celeiro. tanto, que vai lá e constrói um novo celeiro, né? Ele quer acumular riqueza, tolo, essa noite pedindo sua alma. Cara, como que essas histórias de Jesus parece que perderam contato com a realidade do cristianismo hoje, né? Por quê? Porque a gente considera, parece muitas vezes, essas histórias sem dar o valor devido do que elas estão dizendo, né? Claro que trabalhar bastante tem o seu valor, a disciplina, o esforço, correr atrás. É possível enriquecer sem pecar, nada disso tem problema. Mas quando Jesus fala, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e ele está falando para um público que trabalhava muito, especialmente porque pagava altos impostos Exato. para a opressão romana que eles viviam, né? Aí ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo é um instrumento de trabalho. E coloca a pessoa que toma o jugo, o animal que toma o jugo, ele fica olhando para a terra, a inimiga da queda. Então, é como se Jesus estivesse fazendo uma referência a um jeito de você se relacionar com o trabalho. Então, tome sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim que sou manso e humilde, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é como se Jesus estivesse propondo assim, tem um jeito de você usar o jugo, de você caminhar, não é só na vida cristã, é sobre trabalho também, que reflete um ritmo de Jesus. E esse lance das rotinas, eles são nítidos lá na vida de Jesus, né? Eu vi que você e a Val vão usar o Praticando o Caminho no clube de leitura, né? Cara, o John Mark Comer, ele destrincha isso super bem naquele livro, que é tem um jeito de viver que Jesus está dizendo para os caras, ei, me segue. Me copia. Isso tem me copia, exatamente. Isso tem que usar copia. Tem que usar, desculpa. Me Era copia. o código. É o branding. Me copia, me segue. Tipo o Jequiti, né? Copia. Aí já bota na tela, não. E Jesus está dizendo, me copia, tem um jeito de viver. Não é só sobre a ética para alguns assuntos, é para todos. E aí tem as práticas espirituais, tem um ritmo, uma rotina de viver. E aí o ponto é que para as promessas vendidas hoje, que é o que você estava dizendo das escolhas, né? Das múltiplas escolhas. Isso tem uma base meio filosófica nessa ideia ocidental da liberdade, né? Do culto à liberdade. Então a ideia é assim, você tem que ser o mais livre possível. A gente virou escravo disso. Tanto para ser alguma coisa, quanto dessas coisas que te prendem. Pode ser o Estado, pode ser seus pais, pode ser seu gênero biológico, pode ser muita coisa que te prende. Mas você tem que ser livre disso. E aí, quando a gente se liberta de todas essas coisas, a gente perde o referencial. E a gente começa a andar sem... a angústia de você ter que escolher um filme no Netflix, aí você tá lá com a sua namorada, sua esposa, sua família, e aí você fica horas pra escolher. Essa angústia, ela é
uma expressão bem comum, mas de um problema bem maior, que a gente vai perdendo esses referenciais. E a sociedade hoje promete coisas que não se encaixam no ritmo de Jesus. E aí você tá lá, correndo atrás dos seus sonhos, fazendo o que todos os seus amigos estão fazendo. Eu lidero jovens adolescentes na igreja, né? Cara, essa crise da escolha pro vestibular, todo mundo assim, como se fosse a única chance da vida, com um peso enorme sobre as costas. E eu lembro da minha própria época, assim, aquela pressão. Eu estudava numa escola boa, então eu tinha aquele peso de que os meus pais tinham que... eu tinha que honrar aquilo que os meus pais tinham feito por mim, porque eles não tiveram essa oportunidade. E, poxa, imagina se eu tomar uma decisão e for errado. Eu vou perder um ano da minha vida. E aquilo me pesava, assim. E, ao mesmo tempo, a comparação. Daí você vê seus amigos, o cara que já tá fazendo marketing digital, daí ele conseguiu tá ganhando dinheiro, pelo menos parece, na rede social. E aí você vai entrando num ritmo, você vai entrando num tipo de cultura, vai se moldando outra coisa. E o que eu digo que parece uma roda de hamster, né? Sim. Que é o que esses sociólogos estão mostrando, Jonathan Haidt, o Bill Churran, eles estão analisando de fora como a sociedade está mudando. E aí Jesus está onde nessa história? Jesus ficou lá atrás, no ritmo dele. E a gente saiu na frente disparado para conquistar o mundo, dominar todas as coisas, e Jesus está lá. Você quer vir no meu jugo? Você quer aprender de mim? Tem uma proposta de outro tipo de vida, mas envolve sacrifício. Eu sinto que muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus é assim, a gente vai ali pro santuário ali e fala, Jesus, me santifica, me deixa quite com você, né? Me deixa assim, equilibrado, não tem mais nenhuma pendência para resolver com você. Me dá o seu poder, mas aí a gente abandona Jesus ali no santuário e a gente vai pro trabalho. E a gente começa a seguir do nosso ritmo, cara. E assim, Jesus tem que ir pro trabalho junto. Jesus tem que ir pro trabalho junto. Né, eu tava falando sobre o maná, e eu lembro daquele salmo, né? De nada adianta você ir dormir tarde ou acordar cedo para tirar da terra o pão, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem, né? E existe uma coisa muito poderosa nisso, da gente andar nos ritmos de Jesus, porque é nesse ritmo que Jesus aparece. A gente tem um grande problema hoje que a gente não consegue ver o reino de Deus. A gente não enxerga o reino de Deus manifesto na nossa vida. Por quê? Porque a gente não obedece. A gente não obedece Jesus e fica esperando que ele apareça. Né? Jesus mostra ali no Sermão do Monte como é que funciona o novo reino que ele está inaugurando. E a gente vai lá, faz tudo ao contrário e fica esperando que esse reino apareça de alguma forma. E ele não vai aparecer esperando os resultados do reino sem andar com Jesus, né? Exato. Muito, muito forte isso. E uma palavra que para mim parece... Você falou de tempo, isso é muito interessante. Mas uma palavra que parece ser, assim, estranha, completamente estranha para essa geração, é a palavra aliança. Porque você pensar, eu não paro num emprego, né? Por quê? Porque eu não tenho esse compromisso com esse emprego. Eu quero poder sair a qualquer momento. Mas eu também não paro num casamento. Eu não paro num relacionamento. Prefiro, vamos juntar, vamos morar junto e ver o que dá. Daqui a pouco também, se não der, a gente separa e tal. Por exemplo, aqui no Brasil está começando, né? Mas fora do país, fora do Brasil, na Europa, que às vezes a gente olha e se enxerga um pouco do nosso futuro se algo não for feito, já não se compra carro, a maioria aluga. Já não faz mais sentido comprar uma casa, é mais fácil eu alugar, porque eu posso ir eu não sei em que país eu vou estar. Até celular agora dá pra alugar, né? Dá pra alugar. É como se fosse assim, eu não quero me comprometer com nada. Eu não quero fazer uma aliança com nada. Só que, de novo, cai nessa angústia de todas as possibilidades, né? E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês, pra galera que tá nos ouvindo, que tá vivendo, de certa maneira, essa angústia, né? Trabalho. Quero glorificar Deus com o meu trabalho. Como é que eu escolho o que eu vou trabalhar? Eu sei que em algumas situações não se tem um leque tão grande de opções, né? Talvez a pessoa vai ir para o emprego que apareceu para ela, mas ela de alguma forma está se organizando para talvez se formar em algo, escolher aí, quem sabe um pouquinho mais para frente, uma profissão, tal. Como é que biblicamente alguém poderia pensar sobre isso? Escolher um trabalho? Bom, acho que a primeira coisa mais importante de dizer
é diferenciar trabalhos dignos de trabalhos não dignos. Ok. Né? Tá. Quer falar? O que não trabalhar. Não, manda bala. No vai. que não trabalhar, então. Porque tem claro, isso. Tem, lógico que tem. A pessoa fala, não, qualquer trabalho serve. Não essa serve. porque também. existem trabalhos que ferem realmente a lei de Deus, né? Que vão contra, né? Por exemplo, jogar no Corinthians. Uma coisa assim. Sei lá, por exemplo, criar uma casa de aposta, entendeu? Sei lá. Então, são vários trabalhos ali que claramente vão contra isso, né? Eu acho que quando a gente cria essa distinção, é mais fácil para mostrar o seguinte. Fora esses trabalhos, todo trabalho que é digno pode glorificar a Deus. Isso. Por mais aparentemente insignificante que ele seja. Tá. Então, por exemplo, é muito fácil pra gente hoje pensar um médico glorificando a Deus. Sim. Né? A gente até faz aqueles posts lá no Prisma, medicina pra glória de Deus. Cara, é fácil escrever aquele post. É fácil. fácil. Tem algumas profissões que são sempre citadas, né, pra falar disso. Então você vai ser médico pra glória de Deus, você vai fazer direito pra glória de Deus e tal. Aí a gente quando foi montar o curso, a gente discutiu muito isso, né, várias vezes. Porque eu dei uma aula parecida na igreja e uma moça veio falar comigo depois e falou algo assim: olha, Rodrigo, eu gostei dos seus exemplos e tal, mas a minha realidade é totalmente diferente. Ela foi contar a realidade dela. Eu pensei assim, caramba, é verdade. A gente às vezes fala dessas profissões e esquece que a maior parte da população tá em profissões muitas vezes que não precisou de uma formação específica, não tem grandes salários. Algumas profissões são mais fáceis de você perceber que glorificam a Deus. Só que o cara tá lá empacotando o arquivo, digitalizando, mexendo com uma coisa super mecânica. Fazendo uma planilha. E daí ele pensa assim, como que esse é um trabalho digno que eu glorifico a Deus? O que isso tem a ver com o reino de Deus, né? E a gente cai no dualismo, do cara achar que o trabalho dele não é santo e os outros trabalhos que têm um pouco mais de facilidade dele assimilar são mais santos. O Lutero tem uma frase legal, que ele mostra como que todos os trabalhos são formas de Deus agir no mundo. Que ele poderia estar agindo diretamente, mas ele nos usa para fazer o trabalho. Somos as máscaras de Deus. Né? O nosso trabalho se torna essas máscaras pelas quais Deus trabalha no mundo. Né? Então, Deus poderia nos alimentar automaticamente se ele quisesse. Inclusive, ele já fez isso mandando maná. Né? Mas verdade. ele usa o trabalho de um padeiro. Ele poderia curar as pessoas automaticamente se ele quisesse. E ele faz isso várias vezes, a gente vê isso acontecendo, mas ele também usa um médico, um enfermeiro, né, um químico que está desenvolvendo remédios. A gente vê Deus atuando no mundo, né? E Deus também está agindo nesses trabalhos que muitas vezes são insignificantes, né? Eu acho interessante a gente pensar como que cada trabalho contribui de alguma forma para a harmonia da realidade. Né? Então a gente poderia pensar em alguns valores, né? Alguns valores dessa realidade. Por exemplo, ordem, beleza, justiça, não sei. Saúde. A gente poderia pensar em vários desses atributos da realidade. De alguma forma, o seu trabalho se relaciona com algum deles. Né? Então a pessoa que está lá empacotando arquivo, ela está contribuindo para a ordem de um microcosmo. E aí a gente pensa assim, nossa, mas é tão pequeno. Às vezes a gente acha que o trabalho ele é importante quando ele é famoso, quando ele tem um grande impacto cultural. Né? Então, o quê? Presidente de país é quem tem realmente um impacto cultural. Quem está em Hollywood é quem tem um grande impacto cultural. Mas não, nós temos que pensar também em microcosmos, né? Pequenos espaços de cultura. Tem um livro muito legal, do Andy Crouch, que chama Culture Making. Não foi traduzido ainda. Olha aí. Olha aí. Seria muito bom. Seria muito bom se fosse traduzido. Alô, como é o nome? Culture Making. Fazendo cultura. E nesse livro, o Andy Crouch, ele fala como que cultura, na verdade, com C maiúsculo, não existe. O que existe são culturas. E essas culturas têm diferentes tamanhos, diferentes escalas. Então, por exemplo, tem a cultura do Brasil, que envolve o Brasil inteiro, e tem a cultura da sua casa, né? E aí, eu te pergunto, quem tem mais influência na vida do seu filho? Você ou o presidente do Brasil? Você. Mas você pensa assim, cara, mas o presidente do Brasil tem uma influência gigantesca. Ele tem uma influência no sentido de escala. Mas de profundidade, de aprofundamento, de transformação cultural, você que tem.
você que tem no seu pequeno microcosmo, né? Então, nós temos que entender que, assim, o nosso trabalho, ele não é medido, o valor dele não é medido pelo impacto cultural dele, mas pela nossa fidelidade a Jesus enquanto a gente trabalha. E eu tava vendo uma vez, lendo um livro sobre que um dos assuntos era foco, né? Sobre você ter mais foco no seu trabalho e tal. E aí ele dava um exemplo interessante. Ele falava assim, o que você pensa de um cirurgião cardíaco que para e vê o celular no meio da cirurgia, né? Aí você fala, meu Deus, uma mega de uma irresponsabilidade, uma vida está na mão dele e tal, né? E aí ele fala, esse é o problema, é que você acha que o seu trabalho não envolve vidas. E é por isso que você para no meio do seu trabalho e olha pro seu celular e tira o foco e tal. E aí ele começa a mostrar que, como, por exemplo, alguém que tá mexendo com arquivos pode muito bem, por causa dessa falta de foco, perder um arquivo que é fundamental para essa pessoa, que é fundamental para isso, para que aquele ali perca o emprego, entendeu? E aí, quando no fim você tá afetando vidas, né? Não como errar numa cirurgia cardíaca que é imediato, mas indiretamente. Por exemplo, eu tenho um tio que trabalha nessa parte do trânsito da cidade, né? E ele tá lá, ele tava por um período nas câmeras de vigilância, então eu não vejo ele, você não tá vendo ele. Mas quão importante é aquele trabalho. Tem muita consequência do que ele faz, muita né? consequência de fazer mal feito ou fazer bem feito e de vidas. Uma coisa que eu acho que é interessante é pensar como que o mundo seria sem a sua profissão. Mas se todas as pessoas que exercem a sua profissão desaparecessem, fossem arrebatadas, o que vai acontecer com o mundo? Ô Douglas, um mundo sem podcast. Um mundo sem podcast, imagina. Sem YouTube. Como é que as pessoas vão lavar a luz? Elas vão ficar na academia fazendo o quê? Douglas, mas tem um lance também de como Jesus ensina a gente a ver isso, né? Porque se a gente usar as medidas do mundo, se a gente estiver usando as categorias do mundo, a gente sempre vai estar insatisfeito. Ok. Né? O sonho do segundo homem mais rico do mundo é ser o primeiro, né? Muito bom. E o do primeiro é não perder o lugar. Exato. Então, a gente tem assim, é quase que uma ilusão de que quando você conquistar a próxima coisa que você está sonhando, você vai ser plenamente realizado. E aí, você alcança, a alegria dura um dia, 2 dias, um período de tempo, e logo depois você já tem outro objetivo e está insatisfeito. E Jesus conta aquela parábola dos talentos, né? Eu falei que Falei? De que tem um senhor, dono de talentos. E essa palavra talentos, às vezes a gente usa para falar do talento, né? Mas ele tá falando de uma moeda. Uma quantia de dinheiro. Uma quantia de dinheiro, né? Então ele dá ali uma quantidade de dinheiro e ele dá de maneiras diferentes para as pessoas. E de certa forma, parte da nossa vocação como cristão é reconhecer o que Deus me deu. O que eu tenho hoje? Porque enquanto eu vivo preocupado com os 50 talentos que eu não tenho, eu deixo de administrar os 2 que Deus me deu. E às vezes essa é a crise, né? Você quer estar no lugar da outra pessoa, você quer ser o cara famoso, você quer estar fazendo aquela coisa que o outro tá fazendo, mas isso não satisfaz plenamente. Mas você sabe que uma das questões para mim disso é uma leitura errada que a gente fez, de que talento ali, né? E a gente pode até falar sobre talento mesmo, habilidades. Sim, pode ser. Aquilo que Deus nos deu é visto como recompensa. Aquilo não é a recompensa. Não, pelo contrário, não, é a responsabilidade. Então, é como se falasse a recompensa vem no final da parábola. Exato. Sobre quem administra bem então, e quem administra mal. É como se a gente falasse assim, ó, que injusto. Deus não me recompensou com pregar bem, cantar bem, escrever bem e tal. Ele que é abençoado. Não, ele não é abençoado. Ele recebeu mais responsabilidade. Se a gente olhar para os 3 da parábola, quem que tá mais lascado? Quem recebeu 5. Porque ele recebeu mais responsabilidade. Mas como a gente olha como cultura aquilo como recompensa, não, ele é melhor. Aí a gente tem um problema, porque a recompensa vem no final, né? Vem no final. Quão fiel você foi à responsabilidade. E a sua administração, a forma como esse senhor te avalia, não é em relação ao número, mas é a proporção daquilo que ele te deu. Muito bom. Então, o que você tem na mão? Pode ser alguns pãezinhos, alguns peixinhos? Pode ser um pouquinho de óleo? Deus pode fazer muita coisa com isso. Mas você vai ser avaliado segundo a forma que você administra proporcionalmente aquilo que o Senhor te deu. E aí, o resultado da parábola é que Deus dá mais para aqueles que têm mais. Porque eles estão gerindo melhor e estão produzindo mais. Aquele que é fiel no pouco pode ser colocado no muito. Mas aquele que não administra bem, que enterra o talento e fala, Deus, eu tive medo. E aí eu só enterrei e não fiz
fiz nada. Aí o Senhor fala, você podia ter colocado pelo menos no banco para poder render. Esse cara é penalizado, porque não administrou bem aquilo que o Senhor deu. Então, se você analisar com a métrica do mundo, o que importa é se você recebeu 1, 2, 5, 10 ou 50. Se você analisar com a métrica bíblica, como o Senhor, como Jesus ensina a fazer as coisas, importa o como eu estou administrando aquilo que o Senhor me deu, mesmo que seja pouco. E eu sempre achava, quando eu lia essa parábola antes, que é uma espécie de Robin Hood ao contrário, né? Porque Jesus vai lá, pega o dinheiro do pobre e dá pro rico, né? Eu ficava assim, como assim? Soa muito estranho, né? Eu ficava, que absurdo. Mas depois eu parei pra reler e eu percebi que ninguém ali tinha aquele dinheiro. Ninguém tem nada, né? O dinheiro ali não é deles. São mordomos que recebem uma quantia que é do Senhor, e essa quantia tem que ser desenvolvida. Os 5 talentos não são daquele servo. Seria mais ou menos assim, como se você tivesse um dinheiro depositado nesse banco, e esse aqui tá te dando todos os indícios que vai falir, que não tá cuidando bem do seu dinheiro. Você vai tirar e pôr no outro que faz uma boa mordomia. Exatamente. Então, é interessante também pensar que isso que nos foi dado não é só o nosso trabalho que a gente tá hoje, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Esse talento pra mim é a minha habilidade. Ou então é o trabalho em que eu estou. Eu acho que, na verdade, esses talentos que Jesus dá são as nossas contingências. É Como tudo assim? que tá à nossa volta. Isso, Tudo. Então, por exemplo, as minhas habilidades são talentos. Que foram me dados para ser desenvolvidos. Mas as minhas fraquezas também são talentos. Os meus amigos são talentos, mas os meus inimigos também são talentos. A minha família, top, super legal, super gente boa, é talento. Mas uma outra família que é super complicada, também é talento. E eu acredito que a família mais complicada representa os 5 talentos e não um talento, entendeu? Não é porque uma coisa é negativa que é menos talentos. Pelo contrário, é mais responsabilidade. Um campo missionário mais vasto do que o outro. É mais difícil de administrar, né? Então, tudo que nós temos diante de nós é aquilo que nos foi dado por Deus. Tudo é dádiva. Sejam as coisas positivas ou negativas, tudo é dádiva. E tudo que nos foi dado, tudo que está na nossa frente, tem que ser desenvolvido. Tudo tem que ser desenvolvido. Então, você pensa assim, não, mas como é que eu tô aqui no meu trabalho empacotando arquivo, né? Mas o chamado ao desenvolvimento ali não é só nesse ato específico de empacotar arquivo. É também na forma como você está lidando com aquele ambiente, né? Eu acho que o cristão, ele tem esse papel, porque às vezes a gente pensa também, isso é um outro assunto que a gente tem que conversar aqui. A gente pensa que o trabalho cristão é só você ser ético, ser excelente ou evangelizar alguém. E falar Deus te abençoe no final da sua venda, né? Fala, Deus te abençoe. Eu fui crente nessa venda. Só que, não, né? Na verdade, eu acredito que o trabalho cristão é trazer o reino para o lugar de trabalho. Mas traduz, como? De alguma forma, aquele contexto ali tá em escuridão. E você tá chegando ali com uma luz, né? E essa luz, ela é trazida através da forma como você trabalha, né, dos seus relacionamentos. Eu acredito que através das palavras mesmo, não necessariamente de evangelismo, mas, por exemplo, de pacificação, de resolução de conflitos, né? Através de todas essas coisas, nós estamos recebendo poder e capacitação do Espírito para trazer o shalom, né, essa harmonia do reino de Deus, né? Eu lembrei do modelo trinitário de vocação. Acho que seria interessante você trazer. Então, a gente pode pensar nisso, Douglas, assim, para você saber exatamente como que você vai trazer o reino na sua profissão, que aí o cara fala assim, não, eu tô empacotando arquivo, é impossível, né? Você vai ter que pensar, não tem jeito. Você vai ter que pensar em como a fé, a visão bíblica, a cosmovisão cristã, seja lá como se a mente de Cristo, ela impacta o que você tá fazendo. Inclusive, o resultado pode ser que você vai ter que pedir demissão, dependendo do que for. Você vai ter que sair, você vai ter que ou mudar de emprego, ou pedir, clamar a Deus por socorro. Estão pedindo pra você fazer algo que fere, né, ao Senhor. Mas vamos dar um exemplo, por exemplo, do seu tio. É seu tio que você citou? Isso, que trabalha que ele tá operando câmeras de trânsito e tal. Sim. Cara, como é importante a locomoção das pessoas. Isso envolve uma mulher em trabalho de parto, uma ambulância, as pessoas chegarem ao trabalho, a segurança. Tudo isso envolve
o dia em que a gente vai poder, de alguma forma, se locomover plenamente, né? Sem os resquícios da queda em relação à nossa locomoção. Mas eu preciso pensar para fazer isso. Eu preciso exercitar o meu modelo de pensamento, que é a ideia do prisma, né? Que é a ideia de quando a vontade de Deus toca a realidade, o prisma da realidade, ela se expande para todas as áreas da vida. Eu preciso pensar como que a minha fé pode impactar isso. E, infelizmente, principalmente hoje no Brasil, os nossos cursos são muito tecnicistas. Então, geralmente o cara vai, por exemplo, operar a câmera, ele aprende só a apertar botão, a salvar os arquivos no lugar certo, a reportar algum problema. Enquanto se você pega países que têm uma tradição cristã mais antiga, tipo a Holanda, os cursos de engenharia têm cursos de filosofia da tecnologia, de ética da tecnologia, e as grandes empresas contratam filósofos, teólogos para discutir questões éticas de como isso tem que ser aplicado. Mas precisa ter um exercício intelectual mesmo, não é super simples. Eu falar, toda profissão tem a mesma resposta. Cada profissão tem suas características, e aí você precisa pensar um pouco em cada uma, né? E o que o Pacheco falou de modelo trinitariano de vocação é algo que o Gui que ensina a gente lá, né? Guilherme de Carvalho. O Guilherme de Carvalho. Ele fala que é como se fosse um pequeno sistema para você pensar em como você toma suas decisões e entende sua vocação. E aí você pensa, para isso, você pensa na Trindade. Então você pensa no Pai, na ideia da providência. A gente sempre espera de Deus um milagre, né? Só que a gente esquece que Deus está agindo o tempo todo na providência. Isso significa que Deus age em todas as coisas, das pequenas às mais simples possíveis, para o cumprimento dos seus propósitos. Então, quando você recebe uma revelação, teve um sonho, Deus me mostrou o que era para eu fazer. Você fala, caramba, é um milagre. Ou cai um dinheiro na sua conta na hora certa. É Deus agindo? É. Mas quando você trabalha e recebe o seu salário, paga os seus impostos, e a folha de pagamento chega lá no seu e-mail, seja onde for, também é Deus agindo por meio da providência. A providência não é só sobrenatural, né? Isso, geralmente a gente fala de providência para as coisas naturais. E aí os milagres são aquilo que extrapola a providência. Então, quando você pensa no Pai, você pensa na providência. Quando você pensa no Filho, você pensa em um modelo de serviço, um exemplo a ser seguido. Então, eu preciso imitar Cristo naquilo que Ele faz. Preciso, naquela ideia de Filipenses capítulo 2, né? Olhar para Cristo e me esforçar para ser como Ele, abrir mão da minha glória, ser servo. Aí isso envolve eu empacotar esses arquivos, eu operar essas câmeras com a maior excelência possível, porque Cristo é o meu modelo e eu sei que é dele que vai vir a minha recompensa. E quando eu olho para o Espírito, eu sou empoderado. O Espírito me capacita a fazer as coisas. E os dons não são só os dons que a gente considera mais sobrenaturais, né? Não é só o dom de línguas, ou da palavra de conhecimento, da profecia. São outros dons possíveis também, como o dom do amor, da sabedoria, do discernimento, da própria administração. Todos esses dons, o Espírito vai te empodera lá. Então, às vezes, você tem uma decisão muito simples no dia a dia para tomar. Será que eu continuo... Não, essa não é muito simples, eu ia falar. Será que eu continuo no emprego? Mas vamos essa. Será que eu continuo no meu emprego ou eu troco? Pensa lá. Você está confiando na providência de Deus, o Pai? Você olha para sua história e vê Ele agindo nas pequenas coisas. Você está servindo a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, nas pequenas coisas, em ser um servo, em amar as pessoas, em ser humilde, manso? Você tem sido empoderado pelo Espírito nessa sua decisão? Cara, isso ajuda a gente muito, né? Então, no curso de vocação do Gui, ele fala sobre isso e eu nunca esqueci, me ajuda muito a tomar decisões. Porque às vezes a pessoa chega e ela pergunta... Eu não sei o que Deus quer pra minha vida. E ela, pergunta clássica. Clássica. Eu não sei o que Deus quer, eu tenho que escolher um curso, eu tenho que escolher um emprego, ou às vezes eu não tô nem conseguindo curso, nem conseguindo emprego, então eu não sei o que Deus quer. E, cara, Elizabeth Elliot tem no curso dela do Sofrimento Nunca é em Vão, quando ela gravou lá atrás, nos vídeos mesmo, ela conta quando... Você lembra da história dela? Quando o Jim Elliot... A Elizabeth era a esposa do Jim Elliot. E eles foram missionários no Equador, para a tribo dos Aucas. E quando o Jim e outros missionários, né, os maridos, foram até a tribo, eles foram assassinados. Então essa história está contada lá no livro Através dos Portais do Esplendor. E aí Elizabeth e as mulheres ficam viúvas. Mas alguns anos depois elas voltam e continuam um trabalho missionário na tribo, né? E a Elizabeth se torna aí... uma baita missionária, muito conteúdo bom, vale muito a pena conhecer. E ela tem esse livro, acho que é publicado pela editora Fiel no Brasil, que é O Sofrimento Nunca é em Vão, que é, na verdade, a transcrição de um curso que ela deu lá no Ligonier, do Sproul. E no final, ela conta um pouco
sobre como foi o momento em que ela recebeu a notícia que o Jim tinha morrido. Ela estava no meio do Equador, americana, e aí ela ficou sabendo que um avião tinha caído. E aí ela fala que ela tá orando e ela fala para Deus assim: Senhor, eu acho que o meu marido morreu, mas eu não sei, eu não tenho a capacidade de ir para a floresta procurar o avião, eu vou ter que esperar dias talvez para receber a notícia. E aí ela fala assim: o que o Senhor quer que eu faça? E aí Deus fala para ela assim: o que você tem na mão? Aí ela olha assim: uma vassoura. Aí ele fala assim: então limpa a casa. Aí ela conta que isso foi difícil para ela digerir, né? Mas ao longo dos anos ela foi entendendo que o Senhor ia revelando progressivamente aquilo que ele queria. Que a palavra profética de Deus para ela era o que o Senhor estava fazendo naquele momento. E aí ela aprendeu a fazer the next thing, a próxima coisa. Então faça a próxima coisa. Você está preocupado com o seu futuro, mas o Senhor te deu hoje o seu quarto para você arrumar, uma irmã, um irmão para você amar, uma família para você cuidar, tem muita coisa pra você fazer. E aí o Senhor não revelou o futuro. Eu não sei, o meu curso também. Mas faça a próxima coisa. Eu não sei porque eu tava falando isso, mas me veio na cabeça. Não, eu lembrei que você tava falando da vocação, né? Da forma trinitária. Isso. E como saber qual é a vontade de Deus, né? Essa crise das pessoas. Como saber a vontade de Deus? Cara, às vezes Deus revela. Sim. Então eu creio nisso, que Deus fala para algumas pessoas, ele dá direções específicas. Mas quando você olha a história de Abraão, por exemplo, parece que, se eu não me engano, são 7 vezes que Deus faz intervenções diretas a Abraão. Mas isso é num contexto de 25 anos. Exato. Enquanto isso, ele teve que tomar muita decisão. Ele ficou frustrado em vários momentos. Quando ele ganha a guerra, ele fala lá para Deus: que adianta eu ganhar a guerra se meu servo Eliezer ainda é meu herdeiro? Sim. Então ele vai tendo a revelação de Deus, em alguns momentos muito específicas, sobre o que era para ele fazer. Mas não era o tempo todo. Então, em determinados momentos, você precisa fazer uma análise racional e dizer: Senhor, eu vou confiar na sua providência. Sim. E empoderado pelo Espírito, eu vou imitar a Cristo nessa situação. Porque essa é a vontade de Deus para agora. Essa coisa de fazer a próxima coisa em amor, né? Minha esposa me ensinou uma coisa muito interessante, lendo o texto do Basta cada dia o seu próprio mal. Cara, isso que ela me falou é muito legal, porque cada dia tem o seu próprio mal. E para cada dia tem também uma graça reservada para lidar com esse mal. Essa graça não é pro mal de amanhã. Essa graça é pro mal de hoje. E a gente tem que lidar com esse mal de hoje, né? Eu acho que é interessante esse modelo trinitariano de vocação, porque, de fato, se você exclui um dos integrantes da Trindade, você exclui os 3. Né? Não dá. É muito normal, cara, a gente ficar tentando seguir Jesus como modelo. Né? Sem empoderamento do Espírito. Só que sem empoderamento. Sem empoderamento do Espírito e sem a providência do Pai. Aí você vai lá e confia na providência do Pai, mas também não segue o modelo de Jesus, você vira igual filho pródigo, né? Se você não confia na providência do Pai, você não tem base nenhuma pra ser como Cristo, né? Não. Você entra em desespero. E aí, em desespero, você precisa fazer aquilo que é possível pra se salvar. Só é possível seguir o modelo de Jesus porque você sabe que você vai ser livrado, né, da morte. Porque o Pai está provendo. E só é possível seguir o modelo de Jesus porque o Espírito está capacitando. E o problema é que a gente, o tempo inteiro, está tentando seguir Jesus sem a capacitação do Espírito. Sim. Cara, isso é muito louco, porque a gente, é o que eu tava falando lá, né? A gente ora, clama Jesus no santuário e vai sem ele. E é muito doido essa questão que você falou da Elliot, porque Elliot, né? Elizabeth. Porque Elizabeth, né? Elliot. Elliot é o sobrenome. Porque esse, na verdade, seria o conceito. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de entender o que vai ser esse negócio de eternidade, né? E, na verdade, de certa maneira, esse é o conceito da eternidade, né? Porque eternidade vai ser um grande dia chamado hoje, né? Nós vamos viver um dia que não tem fim. Que dia é esse? Hoje. E, na verdade, já começou, né? Já é possível viver à luz da eternidade no que Jesus nos apresenta para viver, que é um dia que não tem fim. E, a verdade, a gente só vive nesse dia, né? Quem nos ensinou esse negócio, né? O Paulo Borges fala isso, né? Quem nos ensinou esse negócio de quando vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Quem começa a colocar as coisas no futuro para nós é o diabo, né? Pra gente ficar preso nessa ideia de, não, e se... E a gente perde, né, essa realidade de hoje. Então, eu tenho pensado... E é engraçado que o podcast é um mega treino para mim. Porque, como eu tô fazendo isso já há 5 anos,
é essa 1 hora, às vezes 1 hora e pouco, que eu sou treinado a estar presente. Presente, né? E acho que a gente falou tanto sobre... Cara, nós queremos a presença de Deus, mas tem um clamor de Deus falando, e eu queria a sua presença. E se você estiver presente aqui agora? Aqui agora, nós estamos aqui agora. O que é a coisa mais importante? Tem até uma fala que eu não sei se é verdade, tem umas coisas que vira mito, né? Mas é bonito o que eu vou falar. Era do Obama, numa entrevista, né? E a entrevistadora perguntou assim pra ele, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Né? E aí ele responde assim, você. Aqui agora é você. Né? No próximo. Dessa próxima 1 hora que eu tô aqui diante de você, a pessoa mais importante do mundo é você. Né? E... o que é a coisa mais importante de se fazer agora? É gravar esse podcast. O que é a coisa mais importante? É varrer essa casa. É dar de mamar pra essa criança e tal. E a gente vivesse o presente, né? Eu citei o Paulo Borges, né? Uma vez ele tava aqui, aniversário da igreja. A gente tava jantando e tal. E aí um dos meninos lá da igreja falou assim pra ele, brincando, né? Aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Pô, pastor, você podia vir morar aqui em Bragança, né? E aí ele falou assim, poxa, mas eu moro. Né? Aí o cara ficou olhando pra ele assim, tô morando aqui 2 dias. Vou dar meu endereço. Aí deu o endereço do hotel, né? E ele tava querendo dizer, tipo, não visite lugar nenhum. Veja lá, de verdade, quando você estiver lá, né? Que legal. Cara, no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tem uma das cartas que os demônios lá, desculpa, irmãos, mas eles estão conversando. Leia esse livro, só esse livro confia. é muito bom, confia. E... Um dos estímulos que ele tem, uma das estratégias que eles estão traçando, e que aí na explicação o mestre vai ensinar seu discípulo, né? É que você precisa ou manter o cristão preso no passado, ou preocupado com o futuro. Aí ele fala assim, eu não lembro a frase exata, mas eu vou parafrasear, que só não deixa ele prestar atenção no presente, porque o presente é onde Deus toca o tempo. Ei, cara... Então, é como se, presos no passado ou preocupados com o futuro, a gente perdesse o contato com Deus. Porque ele só tá em um lugar. Porque ele só tá no agora. Que é a ideia do sacramento do momento presente, né? Do Jean-Paul Caussade, acho que é esse o nome dele, né? Que a ideia é que existe não vou entrar em nenhuma polêmica de sacramento, mas existe um valor quase que sacramental em você estar conectado com aqui e o agora. E assim, cara, até a ciência valida isso, né? Você vê... na cognitivo comportamental, cara, os caras estão o tempo todo agora validando isso, que é você precisa estar presente no aqui, no agora. Você tá presente nesse na mindfulness e tal. Mas Jesus fazia isso, porque ele não considerava as coisas que aconteciam problemas, as interrupções. Ele parava pra falar com as pessoas. Porque ele estava atento ao que o pai estava fazendo. O samaritano, né? O bom samaritano. Tô indo, meu futuro é chegar lá, mas mudou. Tem um cara caído aqui. Né? Mudou o meu presente. Aquela ideia da mulher com fluxo de sangue, né? Que alguém me tocou, aí ele para. Só que tem uma multidão, ele tá indo ressuscitar alguém que não morreu ainda, né? Mas que vai morrer no caminho. Aí ele para falar com ela. E os discípulos, mas peraí, tem um monte de coisa pra você fazer. Tem plano, tem agenda. Tá todo mundo te tocando, mas ele para. Isso me lembrou uma coisa interessante. Recentemente, eu tive que hospedar um amigo meu lá em casa. Tomara que você não esteja falando de mim. Não foi você. Não foi você. Muito chato. O cara vai me expor. E... ele não tomava banho. E, assim, minha esposa teve que fazer uma viagem de 1 semana. E eu fiquei lá com ele. Só ele lá em casa. E antes da minha esposa viajar, eu tenho um pecado muito grave aqui, que é o do workaholic, né? Eu gosto de trabalhar, cara. Eu gosto de ficar trabalhando demais. Até de madrugada. E assim, o casamento, inclusive, foi uma grande... santificação. Um grande freio mesmo de santificação, porque eu não consigo mais ficar trabalhando de madrugada, né? E nessa semana... eu tinha me planejado. Vou trabalhar. Tipo assim, velho, ela não vai estar aqui. Tipo assim, eu vou pausar só pra tomar banho. Eu vou pausar o trabalho só pra ir no banheiro e é isso aí, velho. Vou trabalhar até. E aí esse meu amigo teve que ficar hospedado lá em casa. E eu não fiz nada naquela semana. Foi a semana mais improdutiva do meu ano, sim, sabe? Sim. E eu fiquei assim, cara... tipo assim, eu fiz tantos planos, né? E de repente, aquele meu amigo chegou... muito mal no início da semana e saiu muito bem. Saiu
transformado, não por causa de mim, mas por causa do que Deus fez nesse tempo ali, juntos. E aí eu lembrei daquela frase do Dallas Willard, que ele fala, né, que eu pensava que as interrupções atrapalhavam o meu trabalho, até eu descobri que as interrupções eram o meu trabalho. O que Deus quer de mim não são as minhas demandas que eu mesmo crio, que a minha agenda cria, né? São as interrupções que ele vai colocando, né? E eu acho que é isso que Jesus quer dizer quando ele fala assim, vou enviar vocês 2 em 2, não leva roupa extra, não leva dinheiro, não leva... Porque ele fala, basicamente dizendo assim, não leva um backup. Vai e deixa acontecer. Vai deixa chegar rolar. na cidade, vai encontrar um cara, você vai pra casa dele, aí na casa dele vai encontrar um primo, e o primo tá doente, aí você ora e curado, que você conhece um tio. É como se ele dissesse, deixa eu fazer a agenda, né? Não vai com seus planos. E como é difícil, né, cara? É muito difícil, cara, porque a gente não tem o controle, né? A gente quer viver as coisas de Deus, mas pelo menos controlando financeiramente o horário que vai acontecer. Não do jeito de Deus, né? E, cara, esse tema é muito importante. Eu queria que a galera que tá nos ouvindo, gente, trabalho. Talvez a gente não pare a pensar o tamanho desse tema na nossa vida. Porque como a gente começou falando, Deus trabalha. Né? Jesus fala, Deus, o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O Senhor criou tudo trabalhando, Ele nos colocou para trabalhar no jardim. Então, trabalho é um tema muito grande. E eu queria incentivar você a, de verdade, pensar o que a palavra de Deus, o que a nossa cosmovisão diz sobre trabalho, de que forma a cruz mudou nossa forma de trabalhar, de que forma o reino afeta o nosso trabalho. E o Efeito Prisma desenvolveu um curso, Fé e Trabalho, tá? Fé e Trabalho, que tem alguns módulos que vai te ajudar a olhar para a palavra de Deus e pensar, como é que eu trabalho para a glória de Deus? Para que a gente possa chegar diante do Senhor e apresentar esses talentos, essa quantia que o Senhor colocou na nossa mão e ouvir servo bom e fiel. Então, eles estão com esse curso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. E para a galera do Jesuscope, eles deram um cupom de desconto, de Jesuscope 25, porque você tem 25% de desconto para você fazer esse curso e ser muito mais claro e preciso, intencional naquilo que é boa parte da nossa vida, né? E que glorifica a Deus. Né? Deus nos chamou para glorificar a Ele também através do nosso trabalho. Então, se isso não está acontecendo, você precisa parar e pensar sobre isso. E esse curso pode ser um grande start aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a galera sobre esse material que pode abençoar tanto. Bom, um terço da nossa vida é trabalho, né? E eu acho que, assim, desde o início do Prisma, nosso grande objetivo é ajudar cristãos a viverem o cristianismo a vida toda. Tá. Né? Eu lembro de 2016, eu já tava ali, assim, no início da conversão, assistindo aquele vídeo seu lá da cordinha. Não fala isso, eu vou ficar velho. do Francis Chan. Você fez parte da nossa infância. Brincadeira. Mas eu tava ali tomando uma madeira assistindo. Mas eu lembro Aquele é legal, lá né? atrás, em 2016, eu estudava no Colégio Batista, e aí de vez em quando tinha um cultão, né? E aí eu fui lá pra pregar uma vez, eles davam as oportunidades, eu fui lá e eu comecei a pregar sobre como que um cachorro não podia ser um gato ao mesmo tempo, entendeu? Ele tinha que ser só cachorro e o crente tinha que ser só crente, ele não poderia ser outra coisa. Tipo assim, uma versão muito embrionária do que viria a ser o Prisma muitos anos depois. Porque esse tema sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito, que eu me encontro com Jesus, mas eu não consigo levar ele pro resto do meu dia. Cara, nós vida integral. podemos viver essa vida integral. Essa vida integral, ela não é reservada aos monges, né? Tanto é que Lutero percebeu isso, né? Sim. Que ele foi pro mosteiro e descobriu que o pecado estava lá também, né? Ele não consegue fugir disso. Então a gente tem que encarar essa vida cultural, a gente tem que encarar a nossa profissão, e ela pode ser vivida ao lado de Jesus. Então a gente criou esse curso com esse objetivo. Eu acho que é o curso, assim, a gente tem produzido muitos cursos agora, e esse é o curso que a gente mais estudou bibliografia mesmo para montar um material robusto para ajudar os cristãos a perceberem como que as suas profissões específicas podem se encaixar no drama da redenção, né? A gente até trouxe, por exemplo, no módulo 5, aplicações práticas a nível de: e quando meu chefe pede para eu fazer uma coisa que vai contra a minha fé? Ou então, e questões sociais no Brasil. Sim. Como é que eu lido com a questão, por exemplo, do desemprego? Sim. Como é que eu lido com a questão do sindicato, do subemprego? A gente trabalha todas essas questões. Muito bom.
trabalhamos as ideias das idolatrias, né? A gente quer ajudar você a não considerar que só o seu pastor ou só os missionários têm uma profissão para a glória de Deus e que você só trabalha para se sustentar e aí no final de semana ou no grupo pequeno durante a semana você é crente. E você dá o dízimo lá e sua parte. Aí você fez sua parte. Não, a gente quer ajudar você a encontrar sentido no que você faz. De você conseguir olhar pro seu trabalho e pensar assim, isso pode ser parte do plano de Deus pra minha vida e eu quero fazer isso bem feito. Então a gente pensou com muito carinho em conteúdo longo. É o maior curso que a gente já fez, né? O maior conteúdo em nível de extensão. Legal. A gente tem material apostilado, a gente tem ferramentas pra você usar e fazer análise de como você tá se comportando no trabalho. Que legal. E tudo isso pra ajudar você a conseguir ser um cristão mais íntegro naquilo que o Senhor tem entregado pra você administrar. Muito bom. Então, ó, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? É só você clicar nesse link. De novo, lembra de colocar lá JesusCop25, que você vai ganhar esse desconto aí e vai te ajudar a pensar. Como o Rodrigo disse, você tem que pensar. É necessário a gente parar e aprofundar sobre esse tema. E a partir desse podcast você é indesculpável, porque você ouviu. Desculpa, você chegou até o final aqui, eu tinha que te dizer isso. Agora o Senhor tá te incomodando, te despertando para isso. E a gente tem que viver para a glória dele. E os efeitos disso diante do Senhor vão ser vidas que foram iluminadas, né? Amém. No meio das trevas, porque um discípulo de Jesus chegou ali naquela empresa. Parecia que era só a planilha, parecia que era só limpar as coisas, mas você vai viver ali para a glória de Deus. Bem, obrigado, meus amigos. Valeu, Que Douglas. honra. Prazer é nosso. Até a próxima. Obrigado, Douglas. Nós estamos juntos. Obrigado. Obrigado você que ficou ouvindo. Obrigado você que ficou aqui assistindo. E pega esse link, manda pra uma galera. Manda uma galera que trabalha. Para quem não gosta de trabalhar também, pode mandar. Manda nos grupos lá para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.